Fala, gente, tudo bem com vocês? Felipe Eletrista aqui para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre interpretação de diagramas elétricos, tá certo? A gente vai aprender a fazer a interpretação desse diagrama aqui, que se trata de uma partida direta acionada por botoeiras e sinalizado por sinaleiro de comando, beleza? Se você é novato aqui no canal, meu muito obrigado pela sua companhia. E se você já é inscrito, obrigado também por estar acompanhando o nosso trabalho, beleza? Então, vamos embora, vamos pro vídeo, vamos fazer essa interpretação. Bom, gente, como eu tinha dito aqui para vocês, isso aqui se trata de uma partida direta, um diagrama de uma partida direta acionado por botoeiras e sinalizado por sinaleiro de comando, beleza? Aqui nós temos a parte de força desse comando e aqui nós temos a parte lógica, a parte de lógica do nosso comando, beleza? Mas eu não queria começar, a gente vai começar pela parte de força, mas antes disso eu queria explicar a parte de alimentação aqui para vocês, tá bom? Que é muito importante, no decorrer da aula você vai entender o porquê, tá bom? Por que é importante? Nós temos aqui uma tensão de 380 volts, beleza? Então a gente tem aqui um trifásico, a gente tá alimentando esse comando com um trifásico mais neutro, beleza? Um trifásico aonde a relação de aferição de tensão entre fase é 380 volts, ou seja, quando eu faço a aferição de tensão, eu tenho entre fase e fase, tensão de linha, eu tenho 380 volts, e quando eu faço a aferição de tensão entre fase e neutro, eu tenho 220 volts, tá bom? Essa aqui é a tensão trifásica aqui da nossa região, tá certo? Por que eu estou explicando isso? Porque isso vai interferir na bobina que você vai escolher e no fechamento de motor também que você vai fazer no seu motor, beleza? Entendido isso, agora a gente vai fazer a interpretação aqui de todos esses desenhos, beleza? Vamos lá. E outra coisa, todos os componentes que a gente for falando, a gente vai mostrar ele aqui em tempo real aqui para você, para facilitar o teu entendimento, tá bom? Vamos lá. O primeiro símbolo aqui que eu quero identificar aqui se trata de um disjuntor, beleza? Um disjuntor tripolar, beleza? Que seria esse cara aqui, tá bom? E como é que a gente consegue fazer a interpretação dele aqui? Através de letras e de números e de símbolos, tá certo? Sempre bota isso na sua cabeça. Sempre cada componente vai ter sua letra própria, seu símbolo próprio e muitas vezes números próprios, tá bom? Nem sempre, mas na maioria das vezes sim. Então, nesse caso aqui, qual é o símbolo aqui que identifica que isso aqui é um disjuntor termomagnético, tá certo? Na verdade, em vez de DJ, eu deveria colocar aqui disjuntor termomagnético. Seria esse símbolo aqui, ó. Todo o símbolo de disjuntor que tiver essa parte aqui como se fosse uma estrelinha, ele simboliza que é um disjuntor termomagnético, tá certo? O disjuntor motor já tem outra simbologia. Esse aqui é o disjuntor termomagnético. Como se trata de 3 fases, a gente sabe que ele é tripolar, que seria esse cara aqui, tá certo? Então, como a gente está começando pela parte de força, aí a gente passou pelo disjuntor as 3 fases, saiu do disjuntor e veio para esse símbolo aqui também, tá bom? Da mesma forma, letras e números e simbologias, tá certo? Então isso aqui representa o nosso contator. Por quê? Porque ele é representado pela bobina aqui e C1. C1, K1, sempre que você vê essa numeração junto com letra, se trata do contator, tá certo? E como a gente está na parte de força, está mostrando aqui três pontos de conexão, se trata de um contator tripolar, tá certo? Que na parte de força ele recebe 3 fases, tá certo? Então, saindo dele, a gente vai para esse aqui de baixo, tá bom? Da mesma forma, representado por letras e números e símbolos, tá bom? Aqui eu tenho RT, que representa o nosso relé térmico, tá bom? Pode ser RTM, existem várias formas de representar por letras. Mas uma coisa que você vai perceber que não tem em nenhum outro componente é esse símbolozinho aqui, que parece um chapeuzinho aqui, ó, descendo. Isso aqui é o símbolo que representa o relé térmico. Então, mesmo se você ver esse símbolo na parte de comando ou na parte de força, você vai entender que aquele símbolo ali, aquele desenho representa o relé térmico, tá certo? Que seria
esse cara aqui, ó, que está na nossa mão aqui, beleza? O relé térmico. Alô? Saiu do relé térmico, chega no nosso motor, tá bom? Eu não tenho aqui um motor para mostrar para vocês, mas depois a gente pode até fazer uma aula de fechamento de motor. Inclusive a gente tem essa aula aqui, tá bom? Então vai lá, mas se vocês quiserem outra aula, a gente faz outra aula sobre fechamento de motor, tá bom? Nessa tensão aqui também, tá certo? Então, o que foi que a gente acabou de fazer aqui? A gente acabou de fazer a interpretação de todos os componentes da parte de força, da parte de potência que vai alimentar o nosso motor, tá certo? Então, é dessa forma aqui, é bem simples. A parte de força, ela é bem simples, tá certo? Ela simplesmente, os cabos, elas entram, saem por cada dispositivo até chegar no motor, tá bom? Cada componente aqui tem a sua função. Então, vamos falar um pouco sobre isso, tá bom? Então, essa aula aqui, ela é bem detalhada, ela não é apenas mostrando ponto a ponto. Então, fica aqui com a gente. Vamos lá. O disjuntor, ela tem a função de fazer a proteção, como você diz, disjuntor termomagnético, proteger o circuito, os cabos elétricos, até chegar no motor, beleza? Contra curto-circuitos e sobrecargas. O nosso contator, ele é responsável por acionar, por deixar passar a tensão até chegar no nosso motor, tá certo? Simplesmente isso. Então, vamos fazer a lógica de comando na parte de comando. O nosso relé térmico, ele tem a função única de fazer a proteção do nosso motor elétrico, tá bom? Contra aquecimento, contra a questão térmica, tá bom? Então, quando ele percebe que o motor está esquentando, está havendo alguma questão em alguma das fases em relação ao aquecimento, ele vai atuar, fazendo assim desligar a parte de comando, beleza? Os bimetálicos dele vão perceber esse aquecimento e vão atuar, beleza? Pronto. E aí a gente termina aqui de fazer a interpretação da parte de força do nosso comando. Agora a gente vai para a parte de comando, a parte lógica de comando, tá certo? Vamos lá, vamos começar aqui por esse símbolo aqui, beleza? Da mesma forma, DJ1, porque se simboliza o primeiro disjuntor aqui do nosso comando, tá certo? Da mesma forma aqui, o disjuntor tem 3 fases, beleza? Representa um disjuntor tripolar, e aqui só tem uma, então aqui a gente representa um disjuntor monopolar, que passa apenas uma fase por ele. Então isso aqui é a representação de entrada e saída de um disjuntor monopolar, tá certo? Vamos descendo aqui um pouquinho e a gente já acha que B0 é uma simbologia de comando que representa um botão de desliga, tá certo? Sempre que você vê B0, S0, você vai estar identificando que é um botão de desliga. Outra coisa também é através dos números. Sempre que você vê qualquer dispositivo de acionamento de um comando elétrico com as letras 1 e 2, beleza? Ele sempre está representando um botão de desliga, um contato normalmente fechado, tá certo? Eu vou mostrar aqui ele aqui para vocês. Eu esqueci de mostrar aqui o disjuntor seria esse aqui, beleza? Disjuntor termomagnético, monopolar, e a botoeira B0 seria isso aqui é uma botoeira 2 em 1, onde tem o contato com uma botoeira liga e desliga em um mesmo ponto, tá certo? Mas eles são separados. Então aqui, ó, 1 e 2, representado por 1 e 2, quando eu apertar aqui, vai aparecer a setinha vermelha, beleza? Que faz parte desse ponto aqui. 1 e 2 representam o botão B0, tá certo? E agora a gente vai desce mais um pouquinho aqui e chega no B1. B1 sempre é representado em comandos elétricos como o botão de ligar. Ele é um contato normalmente aberto, beleza? Todos eles são um botão sem retenção, ou seja, o contato vai e volta, tanto o B0 quanto o B1, beleza? Essa informação é importante porque vocês vão entender o porquê que a gente faz aqui uma manobra aqui, certo? Beleza, terminou esse ponto aqui, agora a gente vai interpretar, depois a gente desce aqui, a gente vai entender o porquê desse caminho alternativo aqui, desse outro caminho para chegar na nossa bobina aqui embaixo, tá certo? Ou seja, isso aqui simboliza, isso aqui é na verdade um contato de selo, tá certo? O que é o contato de selo? O contato de selo aqui, no momento que a gente aperta o B1 aqui, a tensão ela vai passar e vai chegar na nossa bobina. Mas se a gente soltar, soltando, a tensão ela vai interromper de novo, vai desligar assim o contator. Então, o que é esse contato aqui? Isso aqui representa um contato auxiliar do contator, beleza?
um contatinho desse aqui, ó, contato auxiliar. Então, o contato de selo que é necessário fazer para que o motor não desligue é feito com um contato normalmente aberto do contato do próprio contator de C1, beleza? Então, esse contato de selo aqui, ele é responsável por manter a bobina acionada mesmo quando a gente solta o botão, certo? Que seria esse botão aqui, ó. Esse botão aqui, o verde, o botão 3 e 4, é 3 e 4 e representado aqui por 3 e 4, beleza? Então, sempre que você vê a numeração 3 e 4, ele representa um contato normalmente aberto na sua origem, tá certo? Então, o que foi que a gente aprendeu até aqui? A gente aprendeu que nós temos botoeira de disjuntor de proteção, uma botoeira de B0 para desligar o comando, B1 para acionar, mas a gente precisa de um caminho alternativo para que a bobina continue ligada quando a gente soltar o botão, que seria o contato de selo com um contator normalmente aberto de C1, beleza? E agora a gente já fez o selo aqui, a gente vai descendo aqui para esse símbolo aqui, que representa o contato auxiliar do relé térmico, tá bom? Aqui seria isso aqui, ó. Ele é responsável por, na parte de força, o relé térmico ele está monitorando, tá certo? Ele está monitorando a corrente elétrica que está chegando no motor. No momento que ele percebe que ocorreu aqui um aquecimento, ele vai mandar o sinal para a parte auxiliar e ele vai interromper a tensão, desligando a bobina, desligando assim a parte de força do contator, beleza? Então, essa é a função aqui do contato auxiliar do relé, beleza? Ele fica monitorando na parte de força, manda o comando para o contato auxiliar e aí ele desliga a bobina, desligando assim também o contator, beleza? E por último agora a gente chegou, beleza? E por último agora a gente chegou aqui na bobina do contator, que seria essa parte aqui, ó, do contator, A1 e A2. Então quando a tensão chega nela, ela aciona a parte de comando, tá entendendo? Fechando aqui, deixando passar a tensão. E os contatos auxiliares também eles mudam de posição, tá bom? Então aí a gente chegou até a bobina, tá certo? Agora a gente vai falar desses contatos auxiliares para vocês entenderem, tá bom? Eu tenho um vídeo aqui falando sobre os contatos, sobre o contator, como ele funciona, mas fica aqui até o final e depois você volta, vai lá na aula e assiste, tá bom? Eu coloquei aqui, ó, toda a representação de C1 aqui em vermelho, tá bom? Por que eu fiz isso? Porque isso representa que aonde tiver C1, 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 faz parte de um mesmo contator, certo? Ou seja, aqui, essa bobina é a mesma bobina, porque só existe uma bobina, beleza? Mas é C1. C1, 13 e 14 é um contato auxiliar aqui. C1, 23 e 24 é outro contato auxiliar. E C1, 11 e 12 é outro contato auxiliar do mesmo contator, beleza? Então, quando a bobina bate aqui, esses contatos eles mudam de posição, ou seja, o que é fechado abre e o que é aberto fecha, tá certo? Fazendo assim o acionamento da parte de força, aqui da parte de força é a mesma coisa, como também a lógica dos contatos auxiliares. Então, nesse diagrama aqui, o que é que está acontecendo quando a tensão chega nessa bobina? Está acontecendo a seguinte coisa: faz parte do mesmo contator e do mesmo contator. Quando a tensão chega aqui, né, eu aperto aqui, a tensão chega, quando eu solto, ela já não vai mais desligar porque aqui já fechou, entendeu? Então a tensão está fazendo outro caminho para chegar na minha bobina, então a bobina continua ligada e no mesmo instante esse contato fecha, acionando a lâmpada vermelha e esse contato abre, que estava sinalizado verde. Então quando a máquina está parada, no painel estava mostrando que estava verde, mas no momento que a gente acionou, desligou o verde e acionou o vermelho, tá certo? Então é assim que funciona a questão da lógica de comando aqui, tá certo? Uma outra coisa, a nossa alimentação das nossas bobinas está sendo alimentado por neutro, tá certo? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente está usando aqui essa aqui, ó, fase neutro, fase chega de um lado e neutro do outro. Então a nossa tensão aqui é de 220 volts nessa bobina, tá certo? Se essa bobina fosse 380, eu teria que usar uma fase aqui para alimentar.
e aí eu teria que puxar neutro para alimentar essas lâmpadas, porque a parte de iluminação do comando ela é 127 ou 220 apenas. Então, se eu colocasse 380 volts aqui, ela iria queimar, certo? Então, basicamente, é isso aí que a gente precisa para fazer a interpretação aqui, entendeu? Uma dica, sempre você olha as letras, números e símbolos, entendeu? Como eu tinha dito aqui em relação ao relé, ao contator, aqui ó, C1, isso aqui é letras e números, então o C1 representa a parte do contator, e basicamente é isso para você interpretar um comando, tá bom? Isso aqui é um comando simples, é um comando para quem está iniciando em comandos elétricos, tá certo? Mas você aprendendo isso é um passo maior para você aprender outros diagramas, tá certo? Se você gostou aqui da aula, dá um joinha, gente, para nós, se inscreve aqui no canal, beleza? Que isso aí fortalece muito o nosso conteúdo aqui, tá bom? Um forte abraço aí de Felipe Martins, Felipe Eletricista, até o próximo vídeo. Valeu, gente!